subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 9. Coragem em meio à perseguição. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Eu sou o Thiago Brasil, esta é mais uma de nossas videoaulas para as lições bíblicas de jovens, desse nosso segundo trimestre de 2018, onde estamos aprendendo sobre a igreja do arrebatamento, o padrão dos Tessalonicenses para a vida cotidiana. A gente tem muito a aprender com essa jovem igreja, essa igreja formada debaixo da perseguição, debaixo da luta, debaixo de grandes problemas, mas a graça de Deus tem sido com aquele povo, foi com aquele povo e sem dúvida alguma tem sido conosco também, está sobre a nossa vida. Esta é a nossa lição de número 9, nós já estamos nos encaminhando para a finalização do nosso trimestre e nós temos então neste domingo a oportunidade de nesta semana tratar sobre coragem em meio à perseguição. O objetivo então desta lição é fazer uma introdução à segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, compreendendo então que poucos meses após a escrita da primeira carta, Paulo então se preocupa em escrever novamente àquela comunidade. Por quê? Porque os problemas que aquela comunidade enfrentavam, que eram perseguição do Estado e de judeus, 2, que era um problema de uma heresia que estava dentro da igreja com relação à parúzia do Senhor, e 3, um problema sociomoral enorme, porque havia um grupo de irmãos desocupados e desordenados dentro daquela congregação que geravam uma série de problemas, influenciaram Paulo a escrever novamente uma outra carta àquela comunidade. Só abrindo um parênteses dessa nossa lição, de novo, vamos sempre lembrar, a autenticidade de segunda aos Tessalonicenses foi durante muito tempo contestada. Hoje, de um modo geral, reconhece-se, até porque historicamente você tem um reconhecimento de 2 Tessalonicenses como escrito autenticamente paulino e também canônico. Fecha parênteses. O objetivo então dessa lição será abordar a questão de uma igreja que nasce debaixo da perseguição, de uma igreja que nasce no signo, na marca da perseguição. E em virtude disso, nós precisamos então pensar a partir de algumas categorias que são importantes. Bom, é interessante você pensar que durante esta semana em que a nossa aula estará sendo ministrada, esta nona aula do trimestre, estará acontecendo o DIP, o Domingo da Igreja Perseguida, que é um evento mundialmente realizado com a intenção de focar o olhar da igreja, especialmente a igreja urbana e a igreja não perseguida, às comunidades cristãs que estão em lugar de perseguição. Então, é um tipo de evento que se faz mundialmente com a expectativa de conscientização das igrejas que não passam por perseguição, da condição dos irmãos que estão debaixo de perseguição. Essa então é uma excelente oportunidade. O nosso calendário de lições bíblicas está bem adequado com esse calendário anual de comemorações, ou na verdade de reflexões, onde é necessário fazermos o quê? Uma reflexão sobre os irmãos que vivem debaixo de perseguição. Lembrando esse detalhe, a perseguição moderna que hoje enfrenta a igreja, por exemplo, na Coreia do Norte, no Paquistão, no Vietnã, no Mali, em vários outros países, é uma perseguição que espelha ou que assemelha-se à perseguição que enfrentou a igreja de Tessalônica, lá no início da era cristã, quando nós temos um problema posto diante daquela comunidade. Qual é então a sugestão? Faça pesquisas sobre o Domingo da Igreja Perseguida, apresente aos seus alunos esse movimento mundial. Existem sites, existem vídeos, existe uma série de mobilizações que são feitas internacionalmente. Para quê? Para dar visibilidade ao problema da igreja perseguida. O mais que você precisa fazer, sem dúvida alguma, é um processo de conscientização. Apresentar para os seus educandos, por exemplo, a escala de povos perseguidos, a escala de países onde é mais difícil a evangelização. Existem vários sites onde apresentam isto, onde há testemunhos de pessoas que sofrem perseguição, onde há exemplos de igrejas que superaram a perseguição e hoje vivem reconhecidas pelo Estado e socialmente, mas que tiveram que passar por martírios, por perseguições, por angústias e problemas locais. O objetivo então é contextualizar, demonstrar aos nossos educandos que aquilo que nós estamos estudando hoje sobre a igreja do passado está acontecendo agora com a igreja do presente.
Cara educador, esse é um excelente momento para você tentar demonstrar aos seus educandos que a oportunidade que eles têm de aprender a palavra de Deus de modo livre, acessível, sem perseguição, é única e deve ser valorizada. Demonstre aos seus educandos que existem agora centenas de milhares de cristãos que queriam estar numa sala de escola bíblica, que desejariam estar num local, numa igreja, bem recebidos, bem acolhidos por um professor que nem você, mas não podem fazê-lo. Por quê? Porque estão debaixo de perseguição, afrontas, ameaças, sofrendo todo tipo de abuso e violência por um só motivo, por uma só razão. Eles amam a Cristo Jesus. Ora, você pode então finalizar a sua apresentação sobre o domingo da igreja perseguida, demonstrando para os seus educandos que aquilo que eles têm, muitas pessoas não possuem. E que talvez, se eles reconhecerem que a graça de Deus que está sobre eles foi dada por um motivo certo, eles estarão fazendo algo por aqueles irmãos que enfrentam agora, hoje, nesse instante, momentos, tipos e níveis de perseguição. Bem, o ponto 1 de nossa lição aborda a questão de como se portar diante das tribulações. Como se portar diante das tribulações. O objetivo, então, é fazer uma análise, a partir do capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, de como foi a resposta dos irmãos em Tessalônica àquela constante perseguição que eles enfrentavam, especialmente perseguição dos judeus, que estavam comandados ali, organizados no Sinédrio, local naquela cidade, e do próprio Império Romano, que não reconhecia o cristianismo em sua autenticidade e liberdade enquanto religião ocupada e realizada pelo público. O objetivo, então, desse item é demonstrar aos nossos alunos que existem pessoas que são perseguidas, mas que sustentam-se diante da perseguição. Não desistem da fé, não abandonam a fé, mas seguem diante de Cristo. Porque essa é uma questão muito simples. Você pode demonstrar, querido professor, que muitas vezes o que é que nós temos? Nós temos pessoas que não valorizam aquilo que é o reino de Deus nas suas vidas. Nós temos pessoas que não conseguem compreender que a bênção de Deus liberada para a história deles alcança-os de maneira graciosa e benévola. Existem muitas pessoas que são perseguidas, angustiadas, passam enormes problemas e estão adorando a Deus, enquanto outros que têm imensas liberdades não estão pensando sobre isso da maneira adequada. Ora, o objetivo então é o quê? O objetivo é refletir com seus alunos sobre como portar-se diante das tribulações. Como você pode fazer isso? Novamente, tomando como mote o domingo da igreja perseguida, você pode narrar a história de algum cristão, de algum irmão que está em local de perseguição, que sofre afronta, que sofre ameaças de morte, que sofre uma série de problemas sociais, mas que não abandona a fé, mas que não nega o amor de Cristo, mas que persiste seguindo dentro da vontade do Pai. O objetivo desse modo é fazer o quê? É demonstrar aos seus alunos que se o texto sagrado para eles é muito distante e não é tão próximo da realidade deles, hoje, século 21, 2018, existem pessoas que estão sofrendo na pele a perseguição por um simples motivo. Eles declaram: eu sou cristão, eu sirvo a Cristo. Então o que é que você deve fazer, professor? Pesquise uma dessas situações, pesquise um desses problemas, um desses testemunhos que esses irmãos que passam por perseguição testemunham e registram na internet, em vários lugares, em livros. Daí leia a parte inicial do testemunho e faça a simples pergunta aos seus educandos: se você estivesse no lugar deles, o que você faria? Educador, o objetivo é esse mesmo nesse ponto, é dar um choque de realidade. É demonstrar para os nossos educandos que o muito que eles têm de Cristo é desejado por várias pessoas. E eles muitas vezes não estão valorizando, estão jogando fora, perdendo tempo. Estão não usando da liberdade que tem em Cristo para fazer a vontade dele. O objetivo então desse item é tomá-los à consciência de que eles precisam louvar a Deus, porque existem pessoas que enfrentam muito mais dores e lutas que eles, mas permanecem fiéis, mais fiéis do que alguns de nós. Partindo disso, nós conseguiremos conscientizar os nossos jovens que é necessário uma vida mudada, transformada, alterada à presença de Cristo. O item de número 2 de nossa lição, ele trata sobre o que esperar em tempos de tribulação. O que esperar em tempos de tribulação? Daí você pode inclusive fazer concomitante com o primeiro item. Você lê a primeira parte do testemunho, indaga aos seus alunos o que é que eles têm como resposta. Você contextualiza, por exemplo, alguém que vive num país fechado, onde o simples fato de ser cristão produz uma ameaça de morte. E se você estivesse lá servindo a Cristo, o que você faria? Indague.
No ponto 2, você inicia então respondendo o que foi que aquele cristão fez, testemunhando o que foi que aquele irmão que passou por lutas, tribulações, angústias, perseguições, o que foi que ele agiu, o que foi que ele optou por realizar, mesmo diante de tantos problemas que ele estava enfrentando naquele momento histórico. O objetivo é demonstrar aos nossos educandos que o problema que temos diante da tribulação não é para destruir a nossa vida, mas é para termos a crença de que Cristo nos guarda, Cristo nos ama, Cristo nos livra de todo o mal. O objetivo é compreender, na verdade, que o que se pode esperar em tempos de tribulação é a misericórdia de Deus atuando em nossa vida, abençoando a nossa história e não nos desesperando. Bem, educador, você pode lembrar de um detalhe. Talvez seus jovens não estão em um país fechado. Talvez a sua classe não está localizada em um país altamente perseguido. Mas isso não implica dizer que não passamos por perseguições. Isso não implica dizer que não temos cada um de nós nossas dores, angústias e lutas. Sabe qual é o objetivo? O objetivo é seguirmos a vontade do Pai. É seguirmos o caminho do Rei e acreditarmos que mesmo em meio a várias tribulações, Ele nos ama, Ele cuida de nós e jamais nos abandonará. O item de número 3 de nossa lição fala sobre a oração de Paulo pelos Tessalonicenses. Esse é, na verdade, um dos itens mais importantes de nossa lição. Demonstra o amor do apóstolo para com aquele grupo de irmãos, que não estava apenas em teoria, que não estava apenas no papel, mas estava na prática de uma vida cristã constante, na prática de uma vida cristã verdadeira, na prática de um devocional que envolvia a intercessão por aquele grupo de irmãos. Sabe qual é a sugestão deste momento, caro professor? É que você faça um momento de intercessão pelos países perseguidos, pelas igrejas que estão nos países perseguidos, pelos irmãos que agora estão morrendo pelo simples fato de serem cristãos, pelo grupo de irmãos que estão agora chorando por páginas da Bíblia, porque sequer a Bíblia toda eles têm, por igrejas que estão intercedendo para Deus levantar tradutores para traduzir a linguagem deles, a Bíblia Sagrada que é tão cara para aquela comunidade. O objetivo então desse ponto 3 é demonstrar que assim como Paulo orou e abençoou a igreja de Tessalônica, é possível que nós hoje levantemos clamores, façamos que a causa daqueles que estão em tribulação possam estar diante de Deus através das nossas orações, através das nossas intercessões. Acredite, professor, esse é um comprometimento que pode ser feito por você e toda a sua classe. Se você quiser, faça uma semana inteira de intercessão. Se você puder, conclame seus alunos a fazerem um jejum pela igreja perseguida. Se for possível, você pode inclusive elencar países específicos, dividir entre seus educandos por nível de perseguição e solicitar intercessão e oração por eles. Se nós fizermos isso, eu tenho certeza, o reino de Deus estará mais abençoado. O reino de Deus será muito mais beneficiado por tudo aquilo que estamos realizando. Esta foi a nossa lição de número 9, lição que estamos aprendendo sobre 1ª e 2ª Tessalonicenses. Não perca a oportunidade de estudar mais e mais, de investir na sua vida, de investir na sua formação, de investir na história dos seus jovens. Então, semanalmente estude, leia a lição, estude o livro de apoio, adquira o livro de apoio, tenha a possibilidade de entender que a vontade de Deus para você enquanto educador é que você doe-se da melhor maneira possível. Eu sei, professor, talvez você também passe por tribulação, talvez você também passe por perseguição, perseguição na sua igreja local, perseguição no seu trabalho, perseguição onde você vive, mas não desista disso. Siga em frente. Os perseguidos, eles alcançarão o cuidado, o zelo de Deus pelas nossas vidas, porque o Senhor jamais nos abandona. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, continua firme estudando, fica na paz do Senhor. Tchau, tchau. CPAD, a editora da Escola Dominical.